E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O caso de hoje foi um caso muito pedido, é um caso bem antigo. Eu evitei um pouco trazer porque já tem muitos vídeos do caso, mas como estavam pedindo bastante, eu decidi trazer para vocês hoje e eu espero que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Aida Jacob Cury nasceu no dia 15 de dezembro de 1939 em Belo Horizonte. Ela era a terceira de 5 filhos do casal Gataz Assad e Jamila Jacob Cury. Os dois eram imigrantes da Síria. O seu pai faleceu quando ela tinha apenas 5 anos e, por conta disso, a família foi meio que forçada a se mudar para o Rio de Janeiro, onde sua mãe teria mais oportunidades de emprego. Ao todo, eram 5 filhos, onde todos eles eram menores de idade, sendo o maior com 11 anos. De tempos em tempos, a família então morou com alguns parentes, alguns tios, até que as crianças começaram a se estabelecer nas escolas. A Aida passou a estudar no educandário Gonçalves de Araújo, conhecido por receber crianças órfãs. Lá, ela passou 12 anos de sua vida. Era praticamente um colégio interno, na verdade. Naquela época, sua mãe a visitava todos os meses e quando ela ganhava o benefício de ter férias em casa, ela adorava muito. Tudo era na base do merecimento, e ela sempre foi uma aluna muito exemplar, sempre ajudava todo mundo, tinha muitas amigas, era muito estudiosa, era considerada, na verdade, a melhor estudante do educandário. Depois que ela saiu, ela começou então a sua vida adulta, e ela iniciou trabalhando na loja do seu irmão, enquanto fazia alguns cursos, como cursos de inglês, de datilografia e português, que era muito comum na época. Em 1958, ela morava no bairro da Gávea, enquanto ela fazia curso de datilografia na escola Hamilton, que ficava em Copacabana. Então, no dia 14 de julho daquele ano, ela saiu do curso às 19 horas, como de costume, e saiu de lá junto com uma amiga chamada Ione. No meio do caminho, elas foram abordadas por um homem chamado Ronaldo Castro, de 19 anos. Para jogar a conversa fora e chamar a atenção de certa forma, o Ronaldo jogou um molho de chaves no chão, perguntando se era da Aida. Ela respondeu que não e continuaram andando. Mas o homem continuou indo atrás, até que ele conseguiu pegar o estojo dela, que estava com os seus óculos, e a sua bolsa. A Aida pediu que entregasse os seus objetos, até porque ela precisava daquilo para trabalhar no dia seguinte, mas ele não entregou. Durante todo o tempo, ele dizia que ela era muito bonita, que se ela quisesse suas coisas de volta, ela tinha que dar um beijo nele, e ela sempre insistindo que não, e pedindo suas coisas de volta, sem sucesso. O Ronaldo chegou a andar até um edifício que ficava ali próximo, que morava seu amigo, mas não tinha ninguém no momento, e então ele foi para outro local. Enquanto isso, ele sempre insistindo que se ela quisesse suas coisas, que ela tinha que segui-lo, que tinha que beijá-lo e coisas do tipo. A partir desse momento, a amiga dela, Ione, precisou ir embora, então ela se despediu da amiga que disse que não sairia dali sem os seus objetos. Dentro da bolsa da Aida estava o dinheiro que ela precisava para ir embora e os óculos que ela precisava para trabalhar no dia seguinte, então ela não tinha como sair dali sem aqueles objetos. Na época, ficou muito famoso o nome curra, que era basicamente uma modalidade de crime sexual. Isso era muito comum no Rio de Janeiro, principalmente entre os jovens, e os jovens costumavam seguir e perseguir uma mulher até que eles conseguissem levar para algum lugar, e sempre com a ajuda de outras pessoas, eles costumavam estuprá-la. E era isso que o Ronaldo pretendia naquele momento. Em certo momento, o Ronaldo andou até o edifício Rio Negro, que ficava na Avenida Atlântica, é uma avenida bem conhecida em Copacabana e uma das principais do Rio de Janeiro. Ali, ele entrou em contato com um amigo que morava no local, chamado Manuel Antônio da Silva Costa. E esse amigo entrou em contato com outro que também morava lá, chamado Cássio Murilo, de 17 anos. Os três falaram também com o porteiro do prédio, que era amigo deles também, e se chamava Antônio e tinha 27 anos.
Sem que a Aida percebesse, os homens começavam a confabular e conversar sobre onde levaria ela, para qual residência levaria, para cometer então essa curra. E o local escolhido foi o mais alto do edifício, porque já era conhecido justamente por isso, e o porteiro tinha a chave do local. Durante todo esse tempo, a Aida ela não percebia o que eles estavam fazendo. Na verdade, ela não acreditava que eles fossem fazer algo violento com ela, já que eram pessoas até então de classe média, eram pessoas conhecidas na região, muitas pessoas chegaram a vê-los juntos, então ela estava tranquila até certo momento. Depois de terem conversado, os homens então arrastaram ela até o elevador do prédio, levando até o ponto mais alto. A partir daí, ela começou então a lutar pela sua vida. Já no apartamento, ela chorava, gritava, implorava para que não fizessem nada com ela, enquanto ela começou a ser agredida por esses homens. Um deles tentou arrancar o seu vestido, arrancar o seu sutiã, inclusive ela teve seus seios mordidos e arranhados, teve seu rosto esbofetado, o seu lenço que estava com ela ficou sujo de sangue e ela chegou a guardar na sua bolsa, e ela permaneceu no apartamento lutando contra eles por pelo menos 30 minutos, o que a deixou completamente esgotada. Então, depois de sofrer atentado violento ao pudor, e depois de completa exaustão, a Aida foi lançada para fora do apartamento, caindo de frente para o edifício. Ao lado do corpo caído estavam também a sua bolsa, onde continha os seus óculos quebrados por conta da queda, o seu lenço cheio de sangue, um livro e um caderno. Em seu pulso tinha o seu relógio, onde ficou marcado o horário 20h56, que foi o momento da queda. Suas roupas estavam completamente rasgadas, sujas de sangue, seu sutiã havia sido arrancado, os seus seios mordidos e arranhados, como eu disse, e as suas mãos machucadas. Tudo isso mostrando que ela não havia sido jogada, que ela não havia se jogado para fora, e sim que ela havia sido lançada, já que isso foi uma forma até de tentar forjar um suposto suicídio. E segundo o ML, a Aida ela chegou a morrer virgem. Eles não conseguiram terminar ali o ato, da violência sexual. Segundo a sua mãe, 3 dias antes disso, elas haviam conversado sobre a violência no Rio de Janeiro e tudo mais, e perguntado o que a Aida faria, ela respondeu: "Eu gritaria, lutaria até morrer, mas ninguém há de encostar um só dedo." Após isso, as investigações começaram a serem feitas, e os peritos constataram também que ela havia sido lançada, já que na sola do seu sapato havia vestígios da parede, mostrando que realmente ela teria tentado sobreviver de alguma forma. E logo o crime foi atribuído como um homicídio qualificado. E com os possíveis testemunhos, as pessoas que estavam próximo ao local no momento, não demorou muito para que os suspeitos fossem então detidos. Cássio Murilo Ferreira da Silva, Ronaldo Guilherme de Souza, Manuel Antônio Silva Costa e o porteiro Antônio João de Souza foram interrogados durante horas e foram detidos no 12º DP. E o Cássio, por ser menor de idade, foi mandado para a delegacia de menores. Segundo Ronaldo, ele teria deixado o prédio já muito antes, que ele não teria participado de nada, porque ele ia se encontrar com uma mulher chamada Zilza. O seu pai, inclusive, chegou a contratar uma mulher chamada Zilza para depor no seu julgamento, mas essa mulher nunca apareceu, somente apareceu uma outra mulher que alegou ter visto os dois juntos, a Zilza e o Ronaldo, mas ela disse ser uma mulher loira, enquanto a Zilza era morena, então nada ali fazia muito sentido. Além disso, muitas pessoas alegaram ter visto o Ronaldo com a Aida cerca de 20 horas e 20 minutos próximo ao edifício. Então não teria como ele ter saído do local antes das 20h15, que foi o horário que ele passou para os juízes e para os policiais e tudo mais. Em seu primeiro julgamento, o Ronaldo foi condenado a 37 anos e meio de prisão, o Antônio a 30 anos e Cássio foi dado como o principal assassino. Mas como ele era menor de idade, ele não pôde ser julgado. Durante todo o processo, a mídia, os jornais na época postavam coisas sensacionalistas sobre o crime e mostrava também uma briga que se iniciava entre o Cássio e o Ronaldo, quando os dois começaram inclusive a se acusarem. Como nos seios da Aida foram encontradas mordidas, em 1959 a defesa do Ronaldo pediu para que outros exames fossem feitos e conseguiram um segundo julgamento, onde o professor perito de odontologia fez exames nas lesões encontradas junto com as arcadas dentárias dos suspeitos.
O Cássio foi dado como inocente nesse exame e o Ronaldo e o Antônio não chegaram nem a passar por um exame novo, porque o juiz disse que não precisava fazer nenhum exame, já que o Ronaldo alegava que ele tinha saído do prédio às 20h15, antes do horário do crime, então que ele não teria participado de nada disso, já mudando completamente tudo que teria passado no primeiro julgamento. Então, o Ronaldo e o Antônio foram absolvidos desse crime, mantendo somente os outros de tentativa e tudo mais, deixando a culpa completamente para o Cássio, que, como era menor de idade, foi levado para o sistema de assistência ao menor e saiu dali direto para serviço militar. Anos depois, o Cássio chegou a se envolver em um outro assassinato, onde ele matou um vigilante de uma loja de automóveis, e ele se mudou para o exterior para não pagar por esse crime, mas lá ele foi assassinado em 1978. O Ronaldo ainda teve um terceiro julgamento, do qual ele foi condenado a 6 anos de prisão, mas o promotor na época conseguiu recorrer e a sentença foi aumentada para 8 anos, que ele cumpriu, inclusive. Esse foi o período em que o Ronaldo ficou preso e depois ele saiu de lá se mudando para o Espírito Santo, onde ele continuou a sua vida, virou empresário e depois não se sabe mais nada sobre ele. O porteiro também foi absolvido, mas ele desapareceu logo depois e ninguém sabe o que aconteceu com ele depois de tudo isso. Mesmo tendo provas que o Ronaldo estava com a Aida, que a levou para o apartamento, todas as testemunhas que viram eles, os horários, ele foi praticamente retirado da cena do crime, como se ele não tivesse feito nada demais, sendo condenado apenas por atentado violento ao pudor e tentativa de estupro. Diversos famosos na época vieram a público mostrando sua indignação, pedindo por justiça, e muitas pessoas falavam também que tudo tinha sido comprado pela família do Ronaldo, que tinha muito dinheiro. Um jornalista na época chamado David Nasser foi o responsável pela maioria dos artigos que condenavam esses suspeitos. Ele sempre lutou contra a soltura dos criminosos e pela impronúncia, que é a sentença penal que julga improcedente a acusação contra o réu. Em seus artigos, ele falava abertamente sobre como existia formas de sedução dentro do sistema penal brasileiro, como, por exemplo, amizades políticas, posse, dinheiro, e sofreu diversas ameaças por conta disso, mas ele nunca deixou de falar o que ele acreditava. Ele, inclusive, ganhou o prêmio ESSO de reportagem pelo caso Aida Curi e uma placa de ouro pelo Grêmio Procópio Ferreira, onde dizia: a David Nasser, jornalista símbolo por sua ação desassombrada no caso Aida Curi. O caso veio à tona novamente anos depois com o programa Linha Direta e na época teve até uma polêmica envolvendo a família da Aida, que entrou com uma ação contra a Globo, de onde saiu o direito do esquecimento, porque segundo eles, mesmo que o caso na época tenha sido muito famoso, voltar com isso hoje em dia era trazer de volta as feridas muito antigas. Porém, essa ação foi dada como improcedente pela liberdade de imprensa e tudo mais. O nome da Aida também foi citado em diversas músicas, como Todas as Mulheres do Mundo, de Rita Lee, e a música Mônica, da Ângela Rorô, que conta a história também de Mônica Granuso, que eu também já trouxe aqui no canal. O caso até hoje é um dos mais falados no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, e até hoje não se sabe exatamente quem matou a Aida Curi, o que fizeram com ela, e pela indignação do povo brasileiro por muitos dos suspeitos e culpados não terem de fato pagado pelos seus crimes. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, deixe seu comentário aqui embaixo. É muito importante para o crescimento do canal. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!